Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas. Eu sou Helena Dias e está começando mais um programa Trilhas do Nordeste. E na edição de hoje nós vamos até Petrolina, em Pernambuco, para conhecer a cultura de comer carne de bode e entender o valor nutricional dos pratos feitos com essa proteína animal. É no quadro Sertão da Gente. Já aqui para nós, a prosa é sobre as expressões do movimento afrofuturista no Nordeste brasileiro e o Sertão Punk. A gente entrevistou a escritora cearense GG Diniz. E como a volta das festas juninas já começou a se anunciar no Nordeste, o nosso balaio cultural foi lá no Maranhão conferir como esse festejo se manifesta no estado. Vem comigo! E é na região Nordeste, onde está localizada 90% da criação de caprinos do Brasil, que temos o hábito de comer carne de bode. Na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano, essa proteína faz parte da cultura alimentar da população, que é considerada uma característica forte local. O repórter Rodolfo Rodrigo nos leva até lá. Quem nasce em Petrolina, no interior de Pernambuco, sabe que é muito comum ter a carne de bode acompanhando as refeições. Isso porque é muito comum também as famílias criarem um animal. Seja assado ou cozido, é uma tradição na mesa do petrolinense Dirceu Lopes. Ele e sua família gostam tanto que ele até inventou uma receita que o ingrediente principal é a carne de bode. Lá em casa eu sempre faço desses jeitos tradicionais, grelhado, assado, cozido, mas também eu procuro inventar, porque é um sabor que é muito característico, é um sabor que é bem interessante, que eu gosto de testar, sabe? Fazer uma coxinha de carne de bode, um risoto, o tradicional pirão, que é feito do caldo do bode cozido. De tão famosa que é essa culinária, em 2000, Petrolina recebeu o complexo gastronômico Bodódromo, que atualmente reúne mais de 10 restaurantes especializados em pratos com carne de bode e carne de carneiro. O Bodódromo já virou uma parada obrigatória para quem visita a cidade. Francisco Bitu é proprietário de um desses restaurantes desde que o complexo foi instalado. E lá não tem outra. O bode é o mais pedido. Geralmente as pessoas que vão no bodódromo vão atrás do bode, No meu caso, eu vendo o bode e vendo a buchada, como eu falei. A buchada é meu carro forte, Aí sempre sai assim, uma buchada e meu bode. Sempre as pessoas pedem o bode, mas a buchada ou o sarapato é outra coisa. Então já tem gente que não olha nem o cardápio. Quando chega já diz, eu quero um bode, quero meu bode. Aí é uma coisa que já se tornou tradição na cidade. Mas o cardápio não é só saboroso, não. De acordo com a nutricionista Ana Beatriz Ferreira, a carne tem um alto teor nutricional, além de ser culturalmente importante para os agricultores sertanejos. Então, o bode por si só ele é considerado uma das carnes vermelhas mais saudáveis hoje, e isso se dá muito pelas características nutricionais desse alimento. Então, normalmente, quando a gente compara o bode, a carne de bode com carne bovina e até mesmo com as aves, como o frango, ele tem muito menos calorias, então chega a ser 70% a menos de calorias que as carnes vermelhas e por volta de 20% a menos em termos de caloria com relação ao frango em si. A carne de bode, como prato culinário, representa não somente o alimento, mas traz a força da tradição de uma cultura que vem de muito tempo, reúne famílias e que permanece viva no sertão. Segundo o historiador e filósofo camaronês Attili Bembe, referência contemporânea quando o assunto é pós-colonialismo, nos próximos 30 a 50 anos, 1 a cada 3 pessoas do planeta será africana ou afrodescendente. Ou seja, o futuro do nosso planeta é um futuro negro. Essa projeção se expressa bastante nas manifestações atuais do afrofuturismo, um movimento político, artístico e social que surgiu nos Estados Unidos dos anos 60, mas se faz presente no Brasil de hoje. O afrofuturismo reúne o resgate da história dos povos africanos e afrodescendentes com a perspectiva de um futuro tecnológico e de um protagonismo afrocentrado. Nós conversamos com a escritora cearense e editora GG Diniz para entender a presença desse movimento no Nordeste do Brasil e conhecer um pouco sobre o sertão punk. Confira! Olá, nós estamos aqui hoje com GG Diniz, que é escritora cearense de ficção especulativa e é editora na editora Corvos. Seja bem-vinda, GG. Oi, tudo bem, Helena?
Então, GG, como é que o movimento afrofuturista ele se expressa na região nordeste do Brasil? Quais são as nossas principais referências nesse sentido? É de uma maneira que explora a nossa identidade quanto pessoa negra e a nossa identidade quanto pessoa nordestina. Porque o afrofuturismo ele é um movimento que surgiu, do jeito que ele foi nomeado, ele surgiu nos Estados Unidos. E quando a gente traz ele para o Brasil, obviamente que a gente tem que adaptar de alguma forma a nossa realidade, a nossa cultura. E isso não é diferente para o Nordeste. Então, o afrofuturismo de Rio-São Paulo é diferente do afrofuturismo do Nordeste, porque cada afrofuturismo vai estar explorando a cultura local das pessoas negras daquela localidade. Então, nesse âmbito, eu posso citar duas pessoas que eu considero muito importantes, que são a Kinaya Black e o Osiel Ebert. E também tem o Alan Sá, que ele co-criou o movimento Sertão Punk comigo, e a gente está sempre nessa pegada de explorar realmente a nossa cultura do Nordeste, nosso jeito de falar, os nossos costumes, mas também falar da cultura negra, da história negra e da nossa identidade enquanto pessoa negra nordestina. Você fala desse papel, né, do afrofuturismo na construção dessa identidade negra nordestina aqui no Brasil. Fala para a gente, então, do movimento Sertão Punk, do qual você faz parte, né? De certa forma, é meio que propulsora dele, né? O que é que isso tem a ver com esse papel também do afrofuturismo? É também já uma manifestação desse processo? Ele é um movimento de ficção futurista nordestina, onde o Nordeste é um centro de desenvolvimento tecnológico, artístico, cultural e político. E eu criei esse movimento junto com outros dois colegas meus, que é o Alan Sá e o Alex Silva, nós três somos nordestinos, autores negros nordestinos, e o Sertão Punk ele tem 3 referências que a gente usa para construir esse futuro do Nordeste, que é o realismo mágico, o solo punk e o afrofuturismo. Então, não necessariamente uma obra Sertão Punk vai ser afrofuturista, mas uma obra Sertão Punk pode ser afrofuturista. E o que a gente buscou realmente é de trazer o afrofuturismo para a gente, de fazer o afrofuturismo nosso, nordestino também, e expressar a nossa história e a nossa cultura e imaginar um futuro do Nordeste com a presença de pessoas negras. Então, e trabalhar realmente a nossa identidade. Tipo, a gente é negro e a gente é nordestino. E especialmente assim, falando da história e da cultura das pessoas negras aqui no Nordeste, tipo, é uma coisa riquíssima. A gente tem uma identidade muito forte, que são coisas que estão entrelaçadas, a meu ver. E um Sertão Punk futurista fala disso, fala desse entrelaçamento, fala dessa integração entre a cultura negra e a cultura nordestina. Para a gente entender um pouco mais, fala sobre o teu conto Não Tem Wi-Fi no Espaço, que está na coletânea afrofuturista Raízes do Amanhã. Pronto, Não Tem Wi-Fi no Espaço é sobre um quilombo de Itapipoca, no Ceará, se eu não me engano. E, basicamente, é uma história sobre esse quilombo que está construindo uma estação espacial para fugir do planeta Terra. Essas pessoas desse quilombo, que é o Quilombo Bom Jardim, elas são do Nordeste, elas vão levar o Nordeste com elas para o espaço, porque faz parte delas, faz parte da cultura delas, mas, ao mesmo tempo, eles estão tentando fugir, porque a situação não está legal, o quilombo está sendo engolido por um lixão de lixo espacial, assim que eles conseguem construir estação espacial. E é meio que sobre essa minha relação ambivalente de gostar do Nordeste, me sentir integrada e me sentir parte, mas ao mesmo tempo ser ostracizada mesmo por ser negra. Então é meio que sobre essa relação meio ambivalente que eu tenho com o Nordeste e com a cultura nordestina no geral. Mas, de toda forma, Não Tem Wi-Fi no Espaço é realmente sobre a gente levar o Nordeste para todo lugar que a gente vai. Gabriele, para você, qual é o papel, o lugar do afrofuturismo na luta antirracista? O afrofuturismo tem um papel muito importante, se falando de luta antirracista, porque imaginar a presença de pessoas negras no futuro já é por si só um ato de resistência. Porque o que a gente tem atualmente é mesmo, assim, mais que seja talvez mais disfarçado, acaba meio que sendo um plano de extermínio mesmo. Tipo, a gente sempre esteve aqui e a gente vai continuar aqui. E não só a gente vai continuar aqui, como a gente vai colocar as nossas experiências e a nossa voz em foco. Gabriele, conta pra gente como é que a gente pode saber mais sobre o movimento Sertão Punk
E a gente agradece a tua presença aqui no Trilhas do Nordeste. Até a próxima. Obrigada, Helena. Se vocês quiserem saber mais sobre o Sertão Punk, vocês podem procurar na Amazon pelo e-book Sertão Punk, Histórias do Nordeste do Amanhã, que é um e-book gratuito com artigos sobre o Sertão Punk e também contos. E do Ceará, agora nós vamos até o Maranhão. Quando falamos dos festejos juninos do estado, é comum pensar apenas no Bumba Meu Boi, mas há diversas manifestações culturais que fazem parte da celebração. É o caso do tambor de crioula e do cacuriá, que a repórter Mariana Castro nos apresenta agora. É o tempo que meu São João estende as mãos pra mim guarnecer o meu batalhão. A maior festa popular do Maranhão está chegando e já começa a movimentar a capital, São Luís. Apesar de ser mais famoso, o Bumba Meu Boi não é a única estrela dessa festa, que em sua diversidade cultural traz várias danças e brincadeiras, entre elas o tambor de crioula e o cacuriá. O cacuriá é uma dança de roda com batuques e cantorias. Dançado aos pares, é uma das danças típicas do São João do Maranhão e tem como maior representante o grupo Cacuriá de Dona Teté, fundado em 1986 como parte das festividades do Divino Espírito Santo. Dona Teté faleceu em 2011, vítima de um AVC, mas seu legado permanece vivo por meio das novas gerações e o grupo já completa 36 anos. E eu conheci essa manifestação através dos meus pais, que são fundadores dessa manifestação, juntamente com Dona Teté. E isso para mim é muito importante, participar do Cacuriá de Dona Teté para mim é muito importante, porque isso fortalece minha identidade cultural. Outra manifestação típica que aquece o São João do Maranhão é marcada pelas saias rodadas e fortes batidas de tambores aquecidos em fogueiras durante as festas. Patrimônio cultural do Brasil, o tambor de crioula tem origem africana e é praticado nos terreiros e comunidades quilombolas, animando desde festas de aniversários até homenagens religiosas. As comunidades, as sedes, os grupos realizam o tambor de crioula ao longo do ano inteiro. Mas ele é bem marcante no Carnaval e no São João. E a função dele no São João é mostrar essa diversidade. Ele empodera o fazedor, ele mostra que as comunidades tradicionais que fazem tambor de crioula, ora marcado no passado pela invisibilidade e pelo racismo e discriminação, hoje ocupam os grandes arraiais da cidade, fortalecendo uma identidade, contribuindo para a redução do racismo e principalmente trazendo para espaços de poder uma prática milenar. Depois de 2 anos sem festas de rua, o São João do Maranhão já acendeu as suas fogueiras, com as prévias juninas do Maranhão de Reencontros. O evento é organizado pelo governo do estado e acontece todos os domingos, na Concha Acústica da Lagoa da Jansen, em São Luís, até o final de maio. Quero ver o tio boiar. Quando eu tava lá em casa, na mandei tu me chamar. E o Trilhas vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência. Se tiver alguma sugestão de pauta ou quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pautape@brasildefato.com.br. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre às 8h15 da noite.